Começamos esta segunda parte do Rua Segura, no Porto, com as brigadas de investigação criminal da PSP, que dá início a um bloco dedicado ao crime de furto. 802, 806, 942, é para baixo. Vamos averiguar. 3 indivíduos supostamente a tentar arrombar a entrada de uma das residências, na Rua Santa Catarina. Vamos para o local averiguar a situação. Está ali o CP já. Estavam ali 2 indivíduos. Aliás, terão ali 3 indivíduos. Ao 26, no local, juntamente com os outros elementos, neste momento temos aqui 3 indivíduos, à partida serão suspeitos, vamos tentar apurar o que é que os mesmos andam aqui a fazer e se são ou não os suspeitos da tentativa de arrombamento da porta. Eu agora já tenho problemas, não, mas tem que ir à polícia, Quem é o Ricardo? É esse? Vai detido. Vamos neste momento a proceder à detenção de um dos indivíduos. A chamada seria para uma tentativa de arrombamento de uma residência, já confirmamos, junto de uma testemunha. Eram 3 indivíduos, um dos quais arrombou uma das janelas na tentativa de se introduzir no interior de uma mercearia para furtar alguns dos artigos no interior da mesma. 3 indivíduos e quando vocês começaram a aparecer, eles fugiram passada a bandeira. Nós já temos ali 3 indivíduos. Como? Nós já temos 3 indivíduos. E se esses virem, é capaz de reconhecer? Eu não vi a cara porque eles tinham... Mas o vestimento e tudo é capaz de reconhecer? Eu tinha um blusão assim para ver. Os outros, Mas você viu como é que eles partiram o vidro? foi com uma pedra que foram buscar ali ao pé daquela cabine. E depois andaram aqui à procura no vídeo e eles ali aqui uma pedra para aqui. E depois foram dar uma volta, até no cima, depois voltaram aqui embaixo e estiveram aqui A forçar a entrada. a fechar. Eu quero em 30 segundos saber quem é que lançou a pedra. Hã? Olha bem, não está a puxar cara. Quero que tu olhes bem para aquele vidro. Tu, olha para o vidro, quero saber onde é que estava a pedra, quem é que foi buscar a pedra, quem é que arremessou. E qual era o vosso intuito ao arremessar a pedra? O que é que vocês queriam? Não olhes para mim, olha para o vidro, pá. Olha para lá. Estás a ver bem? Chega-te ali à frente e vê. Sim, chega-te mais à frente. Vê se é esse o vidro que partiste. Partiste esse vidro? Vai lá tu agora. Chega-te para trás. E tu agora? Não foi ninguém. Não foste tu, de certeza. Não foi o Ricardo. Olha bem para o vidro. Não foste tu. Não. Vá pessoal, vamos lá para a esquadra. Vá. Os indivíduos anteriormente localizados na tentativa de um furto interior de estabelecimento são indivíduos que já estão referenciados por esta polícia pela prática de crimes contra o património, designadamente furtos no interior de supermercados. Eles foram interceptados em reputação de flagrante delito. Temos neste momento uma testemunha que afirma peremptoriamente que foram os indivíduos que tentaram, que danificaram a porta da mercearia com o intuito de furtar o seu interior. Felizmente estávamos perto do local, conseguimos interceptá-los a sair das imediações, pelo que neste momento, tendo também
exercício criminal por parte da mercearia, do dono da mercearia, encontram-se neste momento detidos e segunda-feira serão presentes a tribunal para serem responsabilizados pelos seus atos. Olha, encostem-se lá e ao canto, se faz favor. Encostem-se lá. Nós passamos aqui na zona do Intendente, havia 5 jovens que se demarcaram logo da posição assim que perceberam o nosso carro. Houve um que acabou por fugir, os outros 4 assumiram uma posição muito suspeita. Aquilo é muito frequente quando eles têm ou produtos estupefacientes, ou têm algumas armas, ou praticaram algum roubo. Decidimos abordá-los, demos a volta para ver o contexto da situação, decidimos abordá-los e encostámos à parede. No instante, vocês já deram entrada para 21? 83, transpiração, 84, transpiração, foco só de vida. É? Não percebi. Eu já digo. Foram 04. Então, o que aconteceu aqui? Bom, os indivíduos tiveram uma postura suspeita. Quando nós nos aproximámos aqui do local, vínhamos a patrulhar normalmente, e o que aconteceu foi que eles começaram a dispersar-se. Marcaram a posição do nosso carro, que é uma coisa muito habitual, mas depois começaram a dispersar-se. Houve algum ou outro que desmarcou, fugiu, e o que só indicia que a partir de alguma coisa estava errada. Como alguma destas pessoas costuma inclusive estar em legal interrogatório nacional, o que fizemos foi decidirmos abordá-los, interceptá-los, colocá-los à parede, revistar ver se tinha alguma coisa de ilegal. Há ali um que tem uma navalheta, mas aquilo não tem uma lâmina superior a 10 cm, como não é só por si uma arma proibida. Só se fosse com um mecanismo oculto, mas não é, ou de abertura automática. Como não é isso, não é arma branca. É uma faca sim, mas não é arma branca, portanto não fazem correr num crime. Estamos agora a verificar se há alguns deles têm algumas coisas pendentes, que é através do sistema informático, perceber se há mandados de captura emitidos, se estão referenciados e se há alguma coisa ativa a pedido para eles. Um mandado de captura qualquer, um mandado de comparência para algum deles. Tu não conheces não, Sim, ficamos com o morado do gajo. Sim. Espera aí que a gente vai ficar com a tua morada e vai-se embora, também. Espera aí. Isso tem a ver com... Não sei, olha. Qual é a tua morada? Diz lá. Diga. Qual é a tua morada? Eu não sei a morada, é casa, é Fundação Obra do Ardina, então apoio na internet aparece logo a morada. Fundação Obra do Ardina. Fica ao frente de uma igreja fogo e este está no filme. Sim, põe o carapuço, vá, põe o carapuço. Obra do Ardina, é isso? Sim, Fundação Obra do Ardina fica, sabe onde é que é o bairro da Torraleira? Sim. E é essa igreja que tem em baixo. É mesmo isso. Estás lá mesmo? Estou lá, não estou lá. Estou lá, aparece logo o Fundação Obra do Ardina. Olha, lá aparece tudo, tu estás aqui lá. Estou lá no colégio. Olha, esse olha, eu vou explicar. Se eu estiver lá, não passo mais por aqui, porque eu paro aqui, olha, Tiago, sou um gajo muito bacana. Olha, se tivesse dar um topo de otário, não passo mais por aqui, está bem? Certo? E a posição vai ser o mais interessante contigo. Está bem, eu também. Está bem? Estamos a ser recíprocos. Eu também vou ser. Está bem, Tiago? Ali um dos jovens que estava ali, que nós encostámos à parede, que tem um pedido pendente da Polícia Judiciária de Portimão. Em regra, estes pedidos pedem para saber do paradeiro. O que nós fazemos é certificamos da morada, da identificação dele e certificamos da morada.
depois mais tarde preenchemos uma informação, fazemos a informação, remetemos para a PJ de Portimão para dizer onde é que ele se encontra. Este atualmente encontra-se na Fundação Obra do Ardina, perto do bairro da Corraleira. E é isso que vamos dizer à Polícia Judiciária. Depois a Polícia Judiciária, quando quiser alguma coisa, há de procurar entrar em contacto com ele. A polícia, neste caso, é chamada a resolver algumas ocorrências relacionadas com esta violência de rua, difícil de explicar. E é o caso que vamos ver já a seguir. Tira uma cara de janeiro. Vamos dar apoio ao 2101, na área da segunda esquadra, inseridas no bairro da Bela Vista, mais concretamente na rua Mário Sacramento, conhecido pelo bairro dos Verdes. Está um indivíduo caído no solo. Vamos saber a origem. Poderá ser vítima de roubo. Ou do álcool. Ou do álcool, exatamente. Estamos a chegar perto do local. O 2101 já se encontra no local. Então é um indivíduo caído no solo. Seta 002101 3D. Cerca das 2 da manhã tivemos uma comunicação para a central de que existia um indivíduo que tinha sido agredido na via pública. A PSP deslocou-se ao local e verificou que de facto encontrava-se um indivíduo ferido na via pública. E ele começou aqui a se urinar e vinha um indivíduo aqui deste lado, de raça negra. Eu não sei o que é que se passou entre o vocabulário dos dois, mas de repente ele surgiu com 3 ou 4 pontapés na cabeça do homem, o homem baldou para o chão. Eu vim cá abaixo, eu conheço-o, ele é o Janeiro, ele é um rapaz que trabalha no Sete Escapes e pronto, ele tem quase 40 anos, pá, ele não se mete com ninguém, que é mesmo assim, não está no estado dele certo, ele bebeu, pronto. Não viu como é que era Como é que o indivíduo estava vestido? Não era som, ele era raça negra, mas eu não estava vestido. Tinha capuz? Tinha. De cor? Não interceptei assim coisa, porque fui rápido e desci logo para ver se porque conheço o homem, pá, o homem é Eles levaram alguma coisa? Boa noite, Sr. Janeiro. Não estou com agora. Eles levaram alguma coisa? Não, eu pensei lá de levar Algum fedor, alguma coisa? Carteira? sei que no chão eu estou aqui ainda, pá. Tinha carteira? Não, Nem dinheiro, nada consigo? Telemóvel? não está comigo, não cheiro nada, pá. Foi só agredido? Foi isso? Você viu o indivíduo? Não, Não consegue identificá-lo? Se nós o abordarmos aí no exterior? Era um vai dar para mexer esse E aqui. segundo uma testemunha, a pessoa tinha ido para o carro, estava junto à residência, estava a urinar na via pública, passou um indivíduo que começou inesperadamente a socá-lo e a pontapeá-lo e ficou no chão. Vê, já foi pedida. Sempre demora um bocado. É isso, deixa estar assim de lado que é para não... Se tu vires aí na rua, consegues... Se tu vires aí na rua, consegues reconhecer o gajo. Se fores connosco no carro, damos aqui uma volta no bairro. Consigo. Consegues? Quer dizer, pelo menos Assim? fiz Sim. Tentar ir ao exterior ver se, mas é difícil. Um indivíduo de cor com capuz, é complicado. Não. Está a receber tratamento hospitalar e nós vamos percorrer as artérias para ver se conseguimos ainda deslocar algum indivíduo, identificar, tentar abordar, tentar perceber o que é que se passou. À primeira vista, não há furto, não há crime. Pelo que parece, ele está acusado derivadamente de ter parado neste bairro. É frequente acontecer situações deste género, neste bairro, é o que vínhamos um pouco a falar. A estas horas, um indivíduo sozinho na rua, ou é vítima de roubo, ou é espancado, ou é agredido. Vamos às artérias adjacentes para ver se conseguimos interceptar o indivíduo. Sim, por este lado. Só vemos ali junto da BP.
Para já, mais um caso de agressão grave à facada numa escola secundária, neste caso a Ciumara da Costa Primo, na Amadora. Um jovem foi esfaqueado à porta da escola secundária. Foi mais um episódio violento para esta comunidade. Um jovem foi atacado numa paragem de autocarro perto da escola secundária Ciumara da Costa Primo. Estava a estender roupa e reparei que o INEM estava a sair aqui dentro e depois a minha filha mais pequena é que me disse que tinha sido mais um rapaz aqui esfaqueado. É a segunda vez que acontecem desacatos nesta zona em menos de um mês. No início de junho, um jovem de 19 anos foi esfaqueado e acabou por morrer. A origem destes desacatos terá sido uma luta de gangues rivais. Quem aqui mora já conhece a fama da escola. A senhora tem filhos nesta escola? Graças a Deus não. Tenho aqui o meu filho, mas ele não está aqui. Diz isso, graças a Deus não tenho o meu filho nesta escola. Porquê? É assim, tanto pode acontecer aqui como acontecer noutra escola qualquer, né? Mas eu acho que esta que é pior, tem fama mesmo. Por que razão? Sobre os alunos que vêm para aqui, portanto, pessoas que não são daqui, rapazes, né? E depois é as vinganças e eu acho que isto havia de ser mais protegido, principalmente que é a PSP. Eu desisti de andar naquela escola porque foi 8 vezes assaltado por alunos desta escola. No entanto, deixei de ir para aquela escola. Não consegui mais lá estar. Eu disse à minha mãe que não ia mais à escola e saí daquela escola. A polícia procura um grupo de 9 suspeitos. A vítima terá sido atacada por 2 elementos desse grupo. Foi esfaqueado nas costas e numa perna. Percorreu 100 metros até à escola, onde aguardou pela chegada do INEM. O jovem está em estado grave. Foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier, onde está a ser assistido. Este caso estará relacionado com outro que aconteceu há 3 semanas, a poucos metros de distância, mas com desfecho trágico. Lá, Nine Sanches, de 19 anos, foi esfaqueado e não resistiu aos ferimentos. O roubo de uns óculos de sol terá sido esta a origem do confronto entre 2 grupos rivais, que resultou na morte de um jovem de 19 anos. Lainin Sanches entrou na escola secundária Ciumara Costa Primo em busca de proteção, mas já levava uma faca no peito. Isto era por volta das 3 da tarde, comecei a ouvir barulho na janela. Pronto, pensei que fosse mais uma rixa, porque aqui é muito comum acontecerem essas coisas. Fui à janela e comecei a ver muitos rapazes a tirarem pedras uns aos outros. Tudo começou lá embaixo no terreno, ao lado da Ilha Mágica. Eles vieram mandar pedras até aqui em cima. O rapaz, antes disso, havia muita gente a saltar para dentro da escola, a saltarem para cá e para lá. O rapaz conseguiu, abriu o portão, estava aberto, o rapaz conseguiu entrar para se tentar salvar. O INEM só apareceu passado mais de 20 minutos. O jovem acabou por morrer já no interior da escola. Foram várias as pessoas que se juntaram no local, mas o acesso esteve sempre controlado pela polícia. É comum acontecerem aqui estas situações? Aqui sim. No interior da escola estiveram equipas da Polícia Judiciária, da PSP e do INEM. Amigos, familiares e curiosos estiveram no local até que o corpo do jovem saiu do edifício. Começamos esta conversa em estúdio sobre este caso. Estão aqui 2 peças completamente diferentes. Uma que mostra um caso atual, que aconteceu hoje. Outra que lembra um de há 3 semanas. Que é atual também. Que é atual. E há aqui uma ligação que as forças da autoridade já estão a analisar, a investigar. Sim, obrigatoriamente. Ou seja, obrigatoriamente essa linha de investigação tem que ser levada em conta. Passa-se junto à mesma escola, ou até na mesma rua. É sensivelmente um caso semelhante, um caso de agressão com uma arma branca, grupos de jovens. E, portanto, nós temos aqui, temos um cenário que vem desde o primeiro caso, um caldo de cultura que apontava para que no futuro próximo estas situações pudessem acontecer. Nós tivemos um caso e uma resposta das pessoas que sofreram a agressão, do grupo que sofreu a agressão, que não é normal. Quando acontece uma agressão deste género, o que é normal é as pessoas que sofreram a agressão colaborarem com a polícia na descoberta dos autores da agressão. Neste caso não tivemos isso. Tivemos... No primeiro caso? No primeiro caso tivemos um silêncio profundo do grupo do qual fazia parte a vítima mortal. Ou seja, e isso já indiciava que aquela não colaboração com a polícia, o facto de não quererem identificar as pessoas que tinham participado na agressão ao colega deles
E o facto de não querer identificar os elementos do grupo agressor deixava antever claramente que iriam querer ajustar contas, iriam querer fazer, lavar a honra e fazer vingança pelas próprias mãos. Não sabemos se é isto que aconteceu 3 semanas depois. Agora, que 3 semanas depois temos um ataque em tudo idêntico e no mesmo local, é um facto. E tudo aponta, e a situação é uma situação extraordinariamente bem escolhida, ou seja, demonstra até que este grupo, no primeiro caso dava a sensação que era um grupo de jovens, 2 grupos de jovens que se envolveram numa rixa, e que seria uma situação pontual de desordem e de rixa. Este caso não foi. Nós temos um aluno que saiu da escola, que parece que tinha estado a fazer o exame e estava na paragem do autocarro para apanhar, e é atacado num momento em que não há ninguém na rua. No primeiro caso ainda havia pessoas que viram umas pedradas, que viram isto, viram aquilo. Neste caso não há testemunhas. As testemunhas viram um grupo de jovens a fugir. A polícia tem alguns dados sobre esse grupo e que era integrado por 9 pessoas, mas da agressão em si não existe testemunhas. E basta reparar que o jovem percorreu cerca de 100 metros de retorno até à escola, onde pediu socorro e onde foi socorrido. E, portanto, numa escola complicada, num dos locais complicados de Lisboa, ou da Grande Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, porque recebe alunos não apenas daquela zona onde ela está inserida, mas de alguns bairros sociais que circundam a escola, nós temos criado um caldo de cultura que é as forças de segurança se articulam rapidamente e resolvem positivamente, ou vamos assistir, muito provavelmente, a mais episódios deste filme. Estes casos obrigam certamente a uma postura mais direcionada das forças de polícia, não só na investigação, que está a cargo da PJ, mas também na prevenção. Claro, por isso é que eu disse que ou se articulam rapidamente. Tem que haver aqui uma articulação profunda entre a PSP e a PJ. A Polícia Judiciária, no que diz respeito ao homicídio e agora à ofensa corporal grave, e que o jovem está em perigo, não sabemos no que é que vai resultar. Se vai resultar, e esperemos que fique por aqui, ou se vamos ter... Segundo indicações que tivemos do hospital, o jovem entrou em estado considerado grave, mas entretanto recuperou e está em observação. Mas podemos sempre ter, ou seja, nós temos aqui ou uma ofensa corporal grave, ou temos aqui um homicídio na forma tentada. A forma como ele foi agredido, ele não morre por acaso, quer dizer que a pessoa que lhe deu a facada queria a morte dele, não a conseguiu por mero acaso, porque a facada foi um bocadinho mais ao lado do que devia ser, não atingiu um órgão vital e, portanto, poderemos cair aqui numa situação de homicídio qualificado, mas na forma tentada. Não consumado, mas na forma tentada. E, nesse caso, obriga a que a Polícia Judiciária, a secção de homicídios, tenha uma postura de procurar resolver o caso o mais rápido possível e que se articule com a PSP, que nos tempos mais próximos a PSP, pelo menos naquela zona da escola, tem que fazer uma prevenção, ações de prevenção muito mais presencial, tem que lá estar e porque as polícias sabem quem são os grupos. Ou seja, sabem quem são os 2 grupos em contenda. Sabendo quem são os 2 grupos e quem são os elementos, o que falta é a prova que os liga ao homicídio e que os possa fazer, que os leva à detenção. Têm que ser vigiados. Ou seja, tem que se estabelecer claramente uma ação muito mais cuidada e dedicar atenção total a este caso, porque ele tem que ser resolvido, porque senão vamos ter aqui uma luta de grupos, uma luta de gangues, um com o outro, que muito provavelmente vamos voltar a falar nela aqui e em situações cada vez mais graves. Como é que se podem caracterizar esses grupos de jovens que vão evoluindo em alguns bairros da zona da Grande Lisboa? A grande maioria que nós temos aqui, e nestes casos não foge à regra, nós temos jovens em que os pais são pais ausentes, não estão por questões várias, porque têm horários de trabalho muito complicados, porque trabalham longe de casa, há famílias muito disfuncionais, em que só há um membro da família, ou às vezes os jovens são criados praticamente na rua, com uma baixa autoestima e, acima de tudo, um fraco rendimento escolar. E estes jovens que fazem parte destes grupos nunca tiveram ambientes familiares que nós consideramos normais e o único sítio onde eles encontram algum sentimento de pertença é dentro destes grupos. É dentro destes grupos que eles encontram a sua gênese e onde eles acham que são os amigos deles, tratam-se por irmãos, dão tudo ao grupo. E uma das formas que eles têm de revelar a sua autoridade no grupo, o seu estatuto no grupo, advém das suas ações violentas. Quanto mais violento for um membro de um grupo destes, maior estatuto ele tem no grupo. E por isso é que nós assistimos em muitos assaltos, em muitos roubos, a atos de violência gratuita, em que pessoas que estão ali e que não fazem mal nenhum e que o roubo não necessitava de ter nenhum tipo de violência, e há uma violência gratuita porque isso leva-o a ganhar um estatuto enorme dentro do grupo. A chefia e os lugares de chefia dentro do grupo, os lugares dos líderes,
os que têm as namoradas, os que têm mais namoradas, são aqueles que são mais violentos. E, portanto, nós temos aqui uma cultura de rua, que é uma cultura brutal, uma cultura muito difícil. Estes jovens, para entrar no grupo, passam provas muito complicadas. Durante algum tempo são postos à margem e mesmo a sua aderência ao grupo, a sua aceitação, em muitos casos carece de provas de violência. Eles têm que fazer isto, tens que dar uma facada, tens que partir um carro, tens que agredir, mandar uma pedra à polícia. São ações que acabam por ter algum grau de normalidade entre essa juventude, entre os grupos, não é? Miguel, aquilo que para nós é chocante, para eles é o normal, dentro daquela normal. sociedade. Ou seja, há uma semana passámos aqui uma peça daquelas pessoas que viviam marginais num prédio abandonado. Neste caso, são grupos de pessoas que não vivem nesses prédios abandonados, mas estão no limiar da sociedade. E a polícia, as forças policiais, e neste caso, principalmente a PSP, porque tem as grandes zonas urbanas, é aquilo que separa, muitas vezes, a linha vermelha da sociedade do mundo que nós frequentamos e deste tipo de mundos. E essa separação é feita na esmagadora maioria das vezes pelos elementos da PSP. Não tanto da GNR, porque tem áreas muito menos, as áreas mais longe das grandes cidades, com muito menos pessoas, e onde destes problemas de violência de grupos e de gangues não se põe. Todos estes grupos operam em zonas que são policiadas pela PSP. E, por vezes, este trabalho, que é extraordinário, que a Polícia de Segurança Pública faz, na fórmula como consegue, de alguma forma, controlar esta chamada linha vermelha que separa, se quiseres, não é o termo correto, mas a sociedade onde nós vivemos, a boa da outra sociedade, devemos-lo a isso. E são eles, muitas vezes, que evitam que nós sejamos confrontados diariamente com estes problemas. E por isso nós vimos ali aquela senhora que estava a falar, que disse que a resolução deste problema passa pelo facto de porem aqui a PSP, no sentido de fazer uma marcação em cima e de evitar que isto aconteça. É este papel que muitos daqueles homens têm e que nós às vezes não damos grande valor. Ressalta e achamos que eles devem estar lá quando o problema está criado. Porque estes jovens vivem nestas regras. Estas sociedades, um pouco como as sociedades prisionais, têm regras sociais, que são regras sociais tão ou mais fortes do que aquelas que nós temos. Nestes grupos, o chefe tem uma posição perfeitamente hierárquica e os outros obedecem de uma forma cega. Ou seja, são grupos perfeitamente estruturados onde cada um sabe o seu papel, onde cada um tem o seu valor e o valor advém exatamente da forma violenta, das ações violentas, da violência que ele manifesta nas ações. E muitas vezes os lugares de hierarquização do grupo, tu sobes e desces, consoante, se começas a não ser violento, és considerado um fraco e és expulso. E és posto com grandes... É uma desonra para aquele grupo de jovens. E enquanto a nossa sociedade, enquanto a esmagadora maioria das pessoas que labutamos do lado de cada linha vermelha, não percebermos as regras e o jogo destas sociedades, dificilmente haverá... nós conseguimos. Isto carece de uma intervenção social. Isto não se resolve com a polícia. A polícia é apenas todos os dias nós falamos aqui, hoje em dia, qualquer problema que surge na vida é a violência doméstica, é a corrupção, é os problemas de gangues. Todas as pessoas se viram para a polícia como se a polícia tivesse a varinha mágica de transformar a sociedade boa, a sociedade má em sociedade boa. Não tem. A polícia apenas tenta e fazer o seu máximo, que é tentar minimizar estragos. Agora, que se este problema não for resolvido, nós vamos ter graves problemas e vamos voltar a falar aqui dele, de certeza, isso não tenho a menor dúvida. Terminamos aqui este especial Rua Segura, mas o nosso trabalho nunca para. Estamos todos os dias em reportagem no terreno, com as forças de socorro e segurança, de dia ou de noite, em qualquer ambiente, em terra, no ar ou no mar. Obrigado por ter estado desse lado.